A gente pode explicar o número de Tesla? Só para fechar aquele raciocínio, né? Que então, se puder colocar, Babi, por favor. Tem o número do Tesla aí, o 369. Por que eu tô pedindo? E casa com aquela outra, né? Casar com aquela outra que a gente tinha chegado, só para relembrar pro pessoal. A explicação do 66 que vem do 999, né? Que é a criação, espaço, tempo e matéria. Eu trouxe o número do Tesla porque eu também, através do conhecimento que os seres me passaram, eu também cheguei no mesmo número. Eu achei muito interessante. Interessante, falei, caramba. Mesmo. Só que foi por outros cálculos, né? Então, se você pega aí como que o Tesla chegou nesse número? Vai ali no número 1, quando vocês pegam 1 mais 1 dá 2. Por isso que ele traça uma reta até o número 2. 2 mais 2 dá 4. Ó a reta até o 4. 4 mais 4, 8. Onde está o 4 mais... Ah, tá. 4 mais 4, 8. Beleza. 8 mais 8, 16. 1 mais 6, 7. Ó, tracinho até o 7. 7 mais 7, 14. 1 mais 4, 5. 5 mais 5... 10. 1 mais 0, 1. E aí vai ficar nesse loop eterno. Esses números, eles se conversam entre eles. Só que tem 3 números que não entram nesse cálculo. Aí eu vou pro 3. Quanto é o 3 mais 3? 6. E o 6 mais 6? 12. 1 mais 2, 3. Então fica o 6 Volta para ele. Isso. E o 9 é o único que não entra nessa, que ele estaria num estado dimensional acima ainda do 3 e do 6. Caramba. Que é o número da criação. Que é o número da criação, ótimo número ponto. Da criação. Ele não conversa com os demais, porque ele está numa instância, uma esfera acima. E o 3 e o 6, ele está, de certa forma, tão ligado ao 9, né? E entra naquele desenho que eu recebi também. Que é a mesma estrutura do 3, o 6 e o 9. Mas qual que é a mensagem final sobre esse conhecimento? Não, traz o Tesla, o quê pra ele ficava assim, ficou fissurado por esse número. Ele falou que quem decodificasse esses números teria domínio total sobre o universo. Então, Sério? Ele disse isso? Ele só, para entender o universo, tinha que entender esses números, o 369. E aí ele tinha uma pilha também que todos os lugares, por exemplo, ele ia se hospedar em algum lugar e tinha que ter esses números, senão ele não se hospedava, ou tinha que ter o seu 3, ou 6, ou 9, ou os 3 juntos, senão ele não se hospedava num lugar que não tivesse esses números. Entendi. Muito bom. Entendi. Então, daí essa questão de desvendar esse 369... O universo é matemático. 100%, igual no filme Matrix. Sim. É matemático. E tudo aí, número. Para você entender essa estrutura toda, você tem que compreender... Então, quando a gente fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está relacionado com isso. É, a Trindade. E o Pai Nosso... O nome do Pai seria o Atma. O Atma. O Filho é o corpo. Né? E o Espírito Santo seria um dos outros corpos mais sutis, né? E só pra gente voltar lá também, se permite, Rosa. Na roda da fortuna, né? Se puder colocar, Babi. A roda da fortuna, eu queria te perguntar porque você usou a roda da fortuna para explicar dos 4 elementos ali, né? Os amarelos. Mas o que de fato significa a roda da fortuna? Por que ela tem esse nome? Tem a ver com fortuna, dinheiro? É o arcano ou 10. Fortuna antigamente não era dinheiro? Então, que o arcano 10 do tarô, ele tem a ver com a impermanência. Então... Por exemplo, quando sai numa leitura de tarô o arcano 10, por exemplo, se você está num momento de estabilidade, ele pode significar que você vai entrar num momento de instabilidade. Ou se você está num relacionamento, ele pode indicar que aquele relacionamento vai passar por uma reviravolta. Porque é a roda. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. É impermanência. Tá? Para tudo na vida, é isso? Tudo na fiscalidade é cíclico, nada é para sempre. Nada é permanente. Nada é permanente nesse espaço-tempo. E o arcano, ele representa exatamente isso, porque dentro dessa realidade quadridimensional, da 4D, que é essa fiscalidade, que é o espaço mais o tempo, esse tecido do espaço-tempo, tudo é impermanente, porque o universo físico, ele vai morrer. Entendeu? Diferente das...
das esferas espirituais, que são eternas. A esfera física, ela tem um período de validade, entra na questão da entropia, que o universo está se expandindo porque ele tem energia, mas vai ter uma hora que não vai ter uma energia. Ele vai se retrair. Então, esse arcano representa isso. Só que quando a gente pega todo esse simbolismo por trás, olha só como a gente foi muito mais fundo. Né? Muito provavelmente vai ter algum cartomante que está assistindo aqui o episódio que, de repente, não tinha esse entendimento ali desses 4 elementos, que representam as 4 dimensões, né, que separam a nossa realidade dessa realidade dimensional do Éden, né, que são os querubins que protegem o jardim do Éden. Olha outra coisa interessante. Vocês estão vendo as letrinhas ali na roda? Sim, o que significa? Se a gente pegar para um lado, é tarô, certo? Certo. Aonde? Do T para baixo, ó, tarô. Ou seja, o T lá em cima, o A, como se fosse um relógio, né? O T lá no meio-dia, o A no 3 da tarde, o R nas 6 da tarde e o O nas 9. E ainda tem um T no final, né? Tarot. E dependendo da língua. No sentido anti-horário, é Torá. Torá. Tá? Nossa. E também forma a palavra rota. Rota. Caminho. Então o tarô ele indica realmente um caminho. É isso, é uma rota. São 22 arcanos. E no alfabeto hebraico você tem 22 letras. Por isso que... E tem a ver também com o código genético. Porque nós temos 23 pares de cromossomos, sendo que um par é sexual e 22 são os demais. Então casa com os 22 pares de cromossomos, que é a estrutura do corpo humano. Então tá tudo ligado. DNA, com a linguagem, com o simbolismo, com tudo. E aquele 369 também, né? Que você falou que o 9, o 9 tá lá em cima, né? Na numerologista cabalística, que aí tem a ver com a parte judaica, o 9 também é aquele número emblemático, máximo, né? Aí entra na questão também da cabala, das 10 sefirotes. Tem a ver... Porque, o que são as 10 sefirotes? A última emanação é Malkut, que é aqui. Fiscalidade. Só que se você tira Malkut, que é a própria fiscalidade, antes disso você vai ter o quê? 9. 9 emanações, que é o 9. Nossa. Só que aí isso já vem também de um conhecimento mais antigo, da época do Egito, que era as Enéades, que eles explicavam que a criação era baseada no princípio de criação dos 9 neters, né? Os 9 neterus, que são os 9 princípios cósmicos, né? 9 deidades do Egito. E aí, o conhecimento hebraico, ele herda esse conhecimento. Né? Então, todo mundo bebeu da fonte do Egito, porque o Egito era uma colônia da Atlântida, que preservou muito conhecimento antigo. Então, os gregos beberam dessa fonte, os judeus acabam bebendo da mesma fonte. Tem tudo origem nesse passado remoto da humanidade. Interessante. Muito bom. Em relação tem uma que as pessoas falam muito, e vai até sair um filme recente sobre uma raça alienígena, né, os Anunnakis. O que a gente sabe deles? O que você sabe deles? Bagagem, vocês têm tempo aí? Temos, opa, vamos lá. Bom, os Anunnaki, a gente precisa entender o quê? Quando a gente pega a palavra Anunnaki, é um termo bem genérico. Não tem como falar assim que é uma raça que veio de um lugar específico. Tá. Mas Anunnaki basicamente significa extraterrestres. Tá? Se a gente traduzir, são 14 variações que a gente vai ter dessa palavra. Antigamente era os Anuna, né? Na época da Mesopotâmia mais antiga, e depois na época da Babilônia fica Anunnaki. E significa basicamente uma realeza celeste que exercia poder na Terra. Então, realeza do céu que opera na Terra. Exercia. Então, seria, traduzindo, seres que vieram de outros orbes e que mandavam aqui. Só que quando a gente traça um paralelo, a gente começa a observar as inscrições, e aí eu vou traçar vários paralelos. Como que a gente identificava ali nos artefatos que eles estavam representando um Anunnaki? Estavam sempre em cima de um touro, ou eles estavam sempre com chifres, que também simbolizava o touro.
Aí o que o pessoal fala? Não, é porque a Suméria floresceu na época da Era de Touro. Essa é a justificativa dos arqueólogos, dos pesquisadores. Só que quando a gente pega, na época lá dos bigodistas, que não pode falar o nome, daquela galera lá da Alemanha, a gente tem uma médium chamada Maria Orsic, que ela começa a canalizar informações de seres que falam para ela que eles eram os mesmos seres que tinham entrado em contato com o povo da Suméria. Tá? E que eles eram de uma estrela chamada Aldebaran, que fica no olho da constelação de Touro. Sim, Aldebaran, já ouvi falar. Touro. Você fala, tá, mas eles falam que é por conta da era, mas agora os seres falaram para essa médium que canalizou física viável de como montar um disco voador, tá? Que isso é bem real, é um assunto bem abafado. Eu vou evitar falar, porque eu já gravei 2 vezes sobre isso em outro podcast e nunca foi ao ar. Verdade. Porque tem assuntos que, pessoal, coisas estranhas acontecem, não dá para eu tocar em certos assuntos. Então, se eles falaram que eles eram de Aldebaran. Então, esses Anunnaki, né, então a gente entende que, eu entendo que existiam grupos de vários orbes, mas ali na Suméria, principalmente, seres de Aldebaran, que exerceram ali algum tipo de controle ali naquela região, tá? E que o Sitchin vai falar que eles eram os próprios Elohim da Bíblia. Aí já é um assunto também que eu toco e eu levo porrada, né? Porque o pessoal do dogma religioso... Vai para cima. Vai para cima, né? Então, existem certos assuntos que a gente fica meio calejado de levar porrada, né? Mas, enfim... Mas existe, muita coisa, assim. Existe alguma chance de os Anunnakis, desde aquela época lá atrás, eles já serem a própria Matrix da época? Sim, eles têm... A minha opinião, dentro dos meus estudos, é que eles têm ligação com esses filhos de Belial. Filhos de Belial? Que se infiltraram na Atlântida, que tem a ver com aquele ser que está aprisionado aqui. Que é o manda-chuva do planeta. Tá? Quem seria esse ser? Satanás. Tá? Que é um ser extraterrestre que veio aqui subjugar a humanidade. Porque quando a gente Ou seja, o Satanás ele é um alienígena, então. Um alienígena. Caramba. Que veio subjugar a criação. A história do anticristo tem a ver com o filho dele? Ou não? Sim. É uma descendência dele. É alguém ligado à agenda dele. Tá? E ele vai ruir com a transição planetária? Ele vai reclamar almas para ele. Mas eles vão ter que sair daqui. Eles saem daqui, mas eles levam. Por isso que as pessoas precisam despertar. Entendi. Quem não ficar vai ser levado por ele. Nossa. Sim. E aí, para onde quer que ele vá, porque ele foi aprisionado, mas isso tem essa condenação dele tem um prazo e está se acabando. Então, ele será solto. Então, ele é solto e ele vai reclamar àqueles que pertencem a ele, por livre-arbítrio. Ninguém vai ser julgado. Agora você vai ser julgado. Não, o julgamento, interno. Auto-julgamento. É interno. São as escolhas que a pessoa fez na vida. Então, o que você quer servir, a luz ou as trevas? Entendeu? E de tudo isso, assim, que mensagem que você costuma passar para os seus alunos, né? Do ponto de vista de como poder, nós, individualmente falando, agirmos no nosso dia a dia e afins, para que a gente possa escolher esse despertar. Porque a gente sabe que nós não somos perfeitos, certo? Então, ninguém vai virar da água para o vinho do dia para a noite. Sim. Mas como que eu posso, sim, me despertar para que não seja escolhido pelo meu próprio livre-arbítrio para seguir ele, esse né? caminho desse ser. Mesmo sabendo que eu não vou ser 100% perfeito. Então, aí eu vou numa fórmula bem básica e bem simples que Cristo ensinou. É o amor. Porque eu, às vezes, me pego em situações que eu começo a pegar raiva, assim, de certas figuras. Aí eu tô ali naquele estado de raiva,
Aí as consciências já começam a buzinar. Por que você está com raiva? Porque você está vibrando nesse sentimento. Né? Tipo assim, eles nunca fizeram nada diretamente para você e você está com tudo isso de raiva, de ódio. Né? São figuras que não interferem diretamente na sua vida. Por que você está com tudo isso de raiva? Mas seriam figuras, tipo, políticas? Que causam conflitos no planeta. Tá. Né? Que causam caos. E aí... Qual o exemplo que eles me dão? Olha o exemplo de Cristo, que perdoou e amou aqueles que o pregaram na cruz. A última coisa que ele pede é o quê? Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles fazem. Então, eu acho que a lição é essa. É o amor. A chave é o amor. E você consegue contar para o pessoal a sua experiência? Que acho que é interessante o pessoal saber... a sua experiência, né? Tudo isso que você está aqui trazendo para a gente, para os céticos, você quer viagem. Resumida ou completa? Pode ser resumida, pode ser completa. Pode ser. O que tiver no seu coração, na verdade. Porque todo mundo que ouve é cético, acha que é viagem. Quem está aqui ouvindo a gente no link sabe que não é viagem, sabe que é verdade. Mas é muito legal as pessoas saberem, de onde vem tanto conhecimento? A Danusa está aqui hoje contando pra gente, mas lá, quando ela era criança, ela já teve esse contato. Como que foi? Até contar a história da abdução que você teve para chegar nisso. Bom, desde criança, eu via coisas que uma pessoa normal não vê. Então, por exemplo, eu via as pessoas fora do corpo e eu nem sabia que isso existia. Eu não sabia que a gente dormia e saía do corpo. Imagina. Projeção astral. Projeção astral. Projeção astral. E você já teve? Sim. E eu vim descobrir... Não, eu criança, eu abri o olho e eu via meu pai flutuando, via meu irmão flutuando e não sabia. Eu achava que eu estava com um problema na cabeça. Nossa. Eles não. Eles não tinham projeções. É assim, quando você não tem uma projeção consciente, sua consciência sai também. Entendeu? Entendi. Consciente ou não consciente, a sua consciência sai do corpo. Eles só não sabiam, eles não tinham conhecimento. E tanto é que a pessoa sai e fica perambulando assim, flutuando pela casa com o olho fechado. E aí? E isso quando a pessoa não consegue, assim, quando ela está muito pesada, o máximo que ela sai alguns metros do corpo e não consegue chegar no plano astral. E quando chega no plano astral, tá todo mundo zumbi também. E aí eu achava que eu tinha problema na cabeça. E eu falava assim, não vou falar para ninguém, porque senão, né, aí vou ser diagnosticada e já era, né? Então, minha vida sempre foi... E assim, eu sempre senti muita presença. Muito. Eu fui aprender a não ter mais medo depois dos meus 28 anos. Porque foi bem difícil conviver. Porque toda noite tinha gente do meu lado para dormir. Nossa. Então, hoje, assim, eu não sei se... eu acostumei ou se é menos frequente, mas hoje eu durmo tranquila. Mas antes era nítido para mim que tinha alguém do lado. Espíritos. Mas se a gente parar para entender que esses seres extraterrestres, eles também eles podem estar numa quinta dimensão e a gente acha que eles são podia espíritos. Ser eles. Podia ser eles. Entendi. Tá? E aí, quando... Bom, aí eu vou passar já porque aconteceram muitas coisas, mas eu vou pro episódio da abdução. Né? Então, quando já na minha adolescência, tinha uns 18 anos mais ou menos, 17 para 18 anos, eu acordo de madrugada e nunca tinha acordado de madrugada, assim, sem sono nenhum. E aí um comando mental, vai até a cozinha tomar água. Eu virava para um lado e para o outro, não estava com sede. Eu falei, como assim? E aí eu virava, tentava dormir, nada. E ficava aquele comando mental, vai tomar água, vai tomar água. Peguei e falei assim, cara, vou ter que tomar água, porque senão não vou conseguir dormir. Eu fui até a cozinha, tomei água. Olha a água. Na sua projeção astral? Não, no corpo físico. Corpo físico. Tomei a água. Aí quando eu tô voltando, que eu passo pelo corredor, tem a janela, aí eu olho, parecia uma estrela cadente. Aí eu paro e faço um pedido. Né? Naquela época eu vivia caçando estrela cadente, parei. Só que a estrela não caiu, ela foi vindo na minha direção. Quando ela foi chegando perto, pairou em cima da laje do vizinho, minha casa era mais alta, então a nave ficou frente a frente comigo, assim, distância, sei lá, de uns 3, 4 metros.
E uma nave pequena, assim, do tamanho de um Fusca, mais ou menos. E 3 Grays pequenininhos lá dentro. Nossa, era um Grace. Nossa, eu fiquei alucinada. Eu falei, gente, coisa mais incrível. Eu fiquei muito feliz. Você não ficou com medo? Não, eu achei que ia ficar com medo. Eu falei assim, cara, como assim eu não tô com medo? Eu falei, cara, isso é muito incrível. Eu preciso falar para as pessoas, né, o que eu tô vendo. Isso daí dessa empolgação, eu acessei na regressão. Porque quando eu vi os seres, eu tive aquela surpresa, né? Então não tive. E aí eu tive só o ímpeto de vou registrar, né? Vou tirar uma foto. E aí eu apago, acordo no dia seguinte, sem lembrar como eu tinha voltado para a cama. Cara, isso deu um nó na minha cabeça. Aí eu novamente comecei a achar que eu tinha aqueles problemas na cabeça, que eu achava na infância. E aí eu falava, não, mas foi um sonho. Eu falava, cara, mas eu tomei água. Não foi um sonho, eu tomei água, eu tinha certeza. Eu falava, não foi. Cara, 1 mês, mais ou menos, eu tentando entender. Aí minha cabeça já estava começando a doer, porque eu pensava 24 horas por dia. E eu queria entender. Aí, como eu não cheguei a um denominador comum, eu falei, cara, eu vou deixar isso para lá, porque senão eu vou ficar doida. Eu vou fingir que isso nunca aconteceu, nem vou contar para ninguém, porque senão vão achar que eu tô doida. Sim. Aí joguei para debaixo do tapete. Naquela época eu vivia em uma bolha que eu não sabia o que era ufologia. Não sabia. Você não sabia? Não. O máximo que eu conhecia que eu tinha tido acesso era do ET de Varginha, que tinha acontecido uns 5 anos antes, mais ou menos. E aí eu não sabia que as pessoas pesquisavam, não sabe, para mim, eu falei assim, cara, isso não faz sentido. E eu não conseguia explicar também por que eu não lembrava como eu tinha voltado para a cama. Para mim, o problema era, não é algo assim que aconteceu, porque eu não consigo lembrar como eu voltei para a cama. Pois bem, passou-se uns anos e aí foi quando eu comecei a ter acesso com o advento do YouTube. Aí eu comecei, um certo dia, a ver um vídeo do professor Laércio Fonseca. E aí eu comecei a assistir um vídeo dele que não era sobre ufologia, era sobre outro tema, mas aí que ele começa a falar de ET. Eu falei assim, nossa, ele fala de ET assim numa propriedade. Nossa, ele acredita em vida extraterrestre? Como assim? Tem pessoas que acreditam, né? Aí você vê aquela virada de chave para mim. Eu falei, peraí, eu preciso resgatar aquilo que aconteceu comigo. Então, existem pessoas que pesquisam. Aí foi onde eu descobri a ufologia. Quando eu descubro a ufologia, nossa, aí eu devoro todos os casos ufológicos, eu vou atrás para tentar entender o que tinha acontecido comigo. É onde eu descubro o caso, por exemplo, do José Tadeu Alves, que também, não sei se vocês lembram, que é aquele que foi abduzido e quando voltou, ele voltou com poderes de movimentar os cristais. Passou no Fantástico. Não Lembra conheço. desse caso? Enfim, e aí, através do caso dele, foi uma coisa muito interessante, porque antes dele ser abduzido, ele estava assistindo TV e lá na casa de uma namorada, todos adormeceram, menos ele. E aí ele recebeu um comando mental que era para ele ir lá para fora. Só que ele não sabia que comando era aquele, porque ele não estava com vontade de ir lá para fora, mas estava com comando, vai lá para fora, vai lá para fora. Eu falei assim... Tipo um pensamento. Pensamento intrusivo. Igual ela teve com a água. De tomar Igual água. da água, exato. Aí eu falei assim, cara, isso explica o porquê da água. Aí foi indo atrás. Aí foi onde eu descobri o lapso temporal, que é um sintoma de abduzido, porque eles apagam sua memória. E aí a pessoa não lembra como ela voltou para o ponto X. Então, aquilo explicava por que eu não lembrava como eu tinha voltado para a cama, ou seja, eu não estava doida. Eu tinha sido abduzida e eles tinham apagado parte da minha memória. Igual no MIB. Sim. O que significa ser abduzida? Ser levado para dentro de uma nave para experimentos genéticos. Então você entende? Fui, sim. E desde... Mas você conseguiu recuperar essa memória? Sim. Só que naquele momento em específico, eu fiquei muito... Porque você tá lá, quando você faz a regressão, ele te coloca lá de volta. E no momento que eu me vi lá dentro, em cima de uma maca gelada, e sentindo que tinha algo transpassando toda a minha coluna, e eu não conseguia me mexer, eu entrei em desespero. E aí eu pedi para o hipnólogo me tirar de lá, porque você literalmente volta para a cena. Nossa. É incrível, é incrível. Ou seja, o tempo não existe. Sim. É como se o hipnólogo te coloca numa 5ª dimensão.
Numa quinta dimensão, você vive, você não acessa. Eu lembrei, não, você está lá de novo. Sim. Você está lá de novo, isso que é louco. A hipnose verdadeira, quando a pessoa te coloca de fato no estado hipnótico, você volta para aquele momento no espaço-tempo. E foi algo tão assim, real, que eu via detalhes quando eu fui na cozinha pegar água. Ele foi perguntando, o que você está vendo? Eu falava assim, estou vendo a cortina aqui, tem umas galinhas. Estou vendo que tem um rachado aqui no vidro da janela. Olha, eu estou vendo aqui a pia da minha casa antiga, tem um filtro aqui. Via tudo, tudo. E aí depois eu pergunto para minha mãe, falei, mãe, você lembra como que de uma cortina assim, assim, assada? Ela, nossa, é mesmo, né? Como que você sabe disso? Como que você lembrou disso? Eu falei, por causa da regressão. E você não lembra que tinha um quebradinho, assim, um trinco na janela, né? Num cantinho assim? Ela puxa na memória. Nossa, é mesmo. Nossa. A regressão faz isso com você. Porque é o que você falou. Não é que você acessa a memória, você é colocado de volta lá. Entendeu? É uma coisa, assim, extraordinária. E o que você tirou dessa experiência? Antes disso. Mas, então, se você é colocado de volta, mas foi um momento do passado. Tá. E teve outra coisa interessante, que eu acabei pulando, é que quando eles me colocam lá de volta na cena, do momento que eles apagaram minha memória, o que eles fazem? Eles desmaterializam toda a parede. Igual você falou no começo. Eles desmaterializam. Então, assim, com uma mente cartesiana, como que você explica isso? Você não explica. Então, é um ser... Então, o que eles podem fazer? Se a gente pensar no tempo como fatias, e a gente pensa na minha casa, aquela casa, eles devem... Por um breve momento, eles devem distorcer o espaço-tempo, que é um tecido. Então, eles distorcem de uma forma que eles voltam no tempo onde aquela parede não existia. Distorcendo o tecido do espaço-tempo. Mas é possível ir para o futuro ou só para o passado? Para o futuro é possível, e para o passado é mais difícil. E você iria para outra linha temporal, não para a sua. Porque entra em uma série de paradoxos. Então, para o futuro, você está dizendo? Para o futuro, sim. Porque se você pegar, por exemplo... Porque tem diversas possibilidades de futuro ainda. Não, mas sabe como você viaja para o futuro? Se você entra numa nave espacial, e essa nave espacial ela vai para muito perto de um buraco negro. O buraco negro distorce o tecido do espaço-tempo e o espaço... É igual o filme Interestelar. Passa super devagar. Aí eu fico, sei lá, 10 minutos no buraco negro. Na Terra se passaram 10 anos. Quando eu volto para a Terra, é a Terra do futuro. Mas para mim só passaram-se 10 minutos. Porque então, onde como eu tava... faço isso, né? Sim, mas... nesse ponto de projeção astral, é possível isso? Então, mas aí é tecnologia. Isso daí é tema da chave 1 do meu curso. Eu explico exatamente essa questão dimensional. Aí eu explico como que é viável você viajar para o passado, para o futuro, como que funciona, como que é esse tecido, essa malha do espaço-tempo. Porque existem certos conceitos que, para eu explicar para o aluno, ele precisa entender a realidade dimensional. Então, por exemplo, como que esses seres extraterrestres operam? Para eles, isso é fichinha. Isso é o básico que eles aprendem no primário. Só que a gente não aprende teoria da relatividade na escola. Entendeu? Então, se a gente quer aprender, a gente tem que ir lá buscar por conta própria. Ou se você for para uma faculdade de física. Então, hoje, a nossa física que é ensinada na escola é a física newtoniana, né? Mais da matéria. Então, quando parte para essa parte das dimensões, da relatividade, você já não tem acesso a essa informação. E por que você falou que aí você acessa outra linha temporal? Para voltar no passado? Por conta dos paradoxos. Porque se você volta, por exemplo, se fosse possível voltar no passado, a pessoa ela voltaria na própria linha temporal, só que quando você viaja para o passado, tem a questão da informação. E aí você precisa entender o que é a entropia, que é essa estrutura do tecido do espaço-tempo. Então, o universo...
Qual que é a diferença de você hoje para você de ontem? Minhas células estão um pouco mais velhas. Eu tive algumas experiências que podem ter mudado um pouco minha consciência. E umas informações que você recebeu. Por exemplo, depois dessa conversa, alguma coisa provavelmente deve mudar. Sim. Se você volta para o dia de ontem, você não tem as informações que eu te passei hoje, certo? Então, se você pega e fala assim, eu vou voltar no tempo, sei lá, 20 anos atrás, na sua linha temporal, você esquece que você voltou no tempo, porque você perde a informação. Como se fosse o véu do esquecimento quando a gente nasce. E a própria nave que você usa para voltar no tempo, ela não vai existir naquela linha temporal, porque ela vai precisar de 20 anos para ser construída. Nossa, e aí? Não é possível. E aí, quando, de acordo com a ciência, uma raça capaz de ter energia suficiente, que aí ela teria que dominar a energia escura, então, dominando a energia escura, ela teria energia suficiente para ir contra a